sede da CBF, porque terminou agora o sorteio da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Diz pra mim aí se o som tá bom pra você, tá chegando em alto e bom som pra você, curtindo aí a nossa live, a imagem tá bacana? Então já vai deixando aí o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, dá aquela moral também. Darlan Soares, tá top! Isso aí, vai comentando aí, galera. Tô até com um crachazinho aqui da imprensa, depois eu boto ele de novo aqui. Estamos juntos! Olha, aqui o Vasco vai enfrentar a equipe do CSA. Assim foi o sorteio aqui na CBF para a fase oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco começa jogando em Maceió e o jogo da volta é aqui no Rio de Janeiro. Não tem as datas fechadas, porque tem as datas base apenas. Dias 30 de julho e 6 de agosto. Tudo depende do desdobramento, ou do desmembramento, né, de Libertadores e Sul-Americana para que a CBF anuncie as datas exatas. Fato é que o Vasco começa fora de casa e decide em casa, né? Decide em São Januário. Vasco e Fluminense, pela ordem do sorteio, os dois vão decidir em casa. Ó, tá chegando agora aí, dá aquele like aí, maneiro, aquele likezinho bacana. Estamos com 196 aparelhos conectados e só 63 likes. Sobe o like aí, que é super importante. Estão aqui pelo Vasta Gama, representando o clube, o CEO Amodeu, Carlos Amodeu, e também o primeiro vice-presidente geral, Paulo César Salomão, os dois. Alguém vai perguntar assim, pô, mas cadê o Pedrinho? O Pedrinho está com a seleção brasileira, afinal de contas, ele é o chefe da delegação. Então ele já está em São Paulo. Estou aqui olhando para ver se o Amodeu passa por aqui, ou também o Paulo César Salomão, para a gente bater um papo com eles sobre essa questão, nesse sorteio de hoje, obviamente, e também falar de Sul-Americana. Afinal de contas, mais cedo houve o sorteio da Sul-Americana, a gente está na fase play-off, que é aquela anterior às oitavas de final, e se nós passarmos, né, e vamos passar o Independente Del Valle, vamos de novo visitar o Equador, né, que o Vasco tem como adversário nas oitavas o Mushuc Runa, desde que passe pelo Independente Del Valle. Lembrando, e isso é importante destacar para você, torcedor, que o Vasco tem altitude nos dois confrontos. Independente Del Valle tem 2.800 metros em Quito e também o Mushuc Runa é uma cidade que tem 2.600 metros acima do nível do mar. Então, altitude da mesma forma. Amodeu, vai ali? Mas você vem aqui? Vem aqui na frente? Tá. Vamos pegar aqui, vamos ver só como é que a gente vai fazer aqui com o Amodeu. Vamos dar uma caminhada agora aqui, então. Deixa eu ver como é que a gente vai selecionar ali. Deixa eu ver. Vamos ver com o Vinícius aqui. Vinícius, Amodeu vai parar aí? Então, por favor, vamos já posicionar. Pode pedir, estamos ao vivo aqui. Pode pedir ao vivo que a gente fala. Tá bom. Tá bom. Importante ele parar e falar. Pronto. Importante é parar e falar, estamos aqui com a luz de bosta, né? Mas vamos ver se melhora assim. Pera aí, rapaziada. Vamos ver se a gente faz aqui. Pera aí. Fecha um pouquinho. Agora aqui ficou melhor e depois a gente só inverte aqui para ficar melhor a câmera. Por enquanto estamos assim, né? Já. Então o Carlos Amodeu vai falar com a gente aqui. Vamos ouvir dele essa impressão, enfim, em relação ao sorteio e também, claro, falar de reforços, né? Porque afinal de contas ele está acumulando a parte executiva também, né? Com a série do Marcelo Santana, ele passou a acumular essa função. Então vamos embora, vai chegar aí deixando o seu like aí, sobe o like, cambada, e compartilha, que estamos aqui ao vivo da CBF, falando sobre Copa do Brasil, sobre janela de transferência, porque abriu hoje a janela, Sul-Americana, enfim, muitos assuntos para a gente tratar aqui direto da CBF. Daqui a pouquinho o Carlos Amodeu está chegando aqui, a gente já está posicionado para poder abrir os trabalhos e perguntar para ele, né? Temos muitos assuntos a tratar. Só ajustar aqui, pronto, foi. Pronto. Meu Vascão vai decidir em casa, uma boa notícia, Arthur. Aliás, tem uma outra boa notícia, né? O Deliro adorou o adversário. Jogar no Nordeste para o Vasco, Del e amigos que são do Nordeste sabem o que eu vou falar. É jogar em casa. O CSA é um mandante, mas a torcida do Vasco com certeza, vai lotar o seu espaço, vai comparecer em grande número lá também.
Puxa aqui, chegou o modelo aqui, ó. Aqui, ó. Porque senão ele vai ter que atender aqui. Mas não tem como, tem tanta gente, Vinícius. Aí para o veículo, divide aqui, então ele vai respondendo isso, cada um. Grupo aqui. Pode começar. Amodeu, boa tarde. Como é uma pergunta por veículo, eu vou passar de questão de sorteio. Você está acumulando a função executiva do Vasco e hoje abre uma janela de transferências. Queria ouvir de você qual é o planejamento do Vasco e que o torcedor pode esperar nesses próximos dias pela festa dia 10. Boa tarde a todos. Primeiro, essa janela é uma janela excepcional, uma janela para a Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter uma parada da Copa do Mundo de Clubes a partir do dia 12, então a gente só tem mais um jogo a partir do dia 12, depois reabre a janela para fins de registro no dia 10 de julho, ali na frente. Então, o que nós estamos planejando? Nós estamos finalizando o processo de contratação do novo executivo, isso é um aspecto muito importante. Ao longo dessa semana, a gente deve finalizar o processo da contratação do novo executivo, que será o responsável pelo departamento de futebol como um todo e portanto, pelas contratações e pelas movimentações de mercado nessa janela, porque a gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam para o clube, o que é natural nesse momento. Nessa janela agora, nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, a gente precisa ter esse processo, então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então, nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período da preparação e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar no dia 12 ou dia 13 contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato. Boa tarde, Pedro Ama da Sintonia Esportiva. Meio do ano, agora tem contrato do Coutinho sendo finalizado. Eu queria saber se já estão nas tratativas, como é que está a conversa, se o Coutinho vai fazer parte do time do Diniz para a segunda temporada do ano. O professor Fernando Diniz já falou da importância do Felipe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. É provável uma rescisão ou uma renovação de empréstimo? O que seria mais viável? O empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa, para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Tem uma definição em relação ao Payet também, que também tem um contrato depois da janela? O contrato do Payet, ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Amanda, eu queria falar um pouquinho sobre os sorteios. Hoje foi definido também o caminho do Vasco na Sul-Americana e agora há pouco foi definido o caminho também na Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre os dois adversários, um que já era conhecido na Sul-Americana, mas também o caminho na Sul-Americana e o caminho na Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, propriamente dito, a gente tem um adversário extremamente duro. O Independente Del Valle é um clube muito bem estruturado no Equador, é um clube que vem, nos últimos anos, tendo uma performance esportiva que para muitos é surpresa, para quem acompanha o futebol como um todo não é uma surpresa. Ele já teve possibilidade de eliminar outros grandes clubes do futebol brasileiro em outras competições, então é um adversário bastante duro, sem falar da questão da altitude, que é sempre complicado jogar lá em Quito, no Equador. Com relação à Copa do Brasil, o CSA é um adversário que chegou nessas oitavas de final derrotando um gigante do futebol brasileiro, que é o Grêmio, então a gente trata esse confronto com muito respeito. Como é que você avalia, então, já que a situação do país, vocês vão encaminhar para rescindir, essa passagem dele pelo Brasil, pelo Vasco, nesse período mais recente, quando você virou CEO da SAF, do clube, né? Como é que você avalia essa relação com o Payet, enfim,
balanço que a diretoria do Vasco Não, faz? a relação com o atleta é, primeiro, de total profissionalismo do atleta em todos os momentos que ele esteve conosco no Vasco. É um atleta renomado mundialmente. É um atleta que neste ano teve uma minutagem menor do que poderia ter tido, tem todo um reconhecimento, vai ter sempre o nosso respeito e o nosso objetivo de buscar um término antecipado do contrato dele de comum acordo com os seus agentes, é por todo o respeito que esse atleta tem, não apenas dentro do Vasco, como no futebol mundial. Em algum momento vocês chegaram a cogitar que poderia estender com ele? Quando é que houve a decisão de fato de encerrar esse ciclo com o Paes? As questões no departamento de futebol a gente vai avaliando e reavaliando semanalmente, cotidianamente, a gente vai reavaliando essas questões e nós chegamos à conclusão de que o melhor neste momento para o Vasco é que nós pudéssemos deixar o contrato dele terminar e buscássemos outras soluções para essa posição. Amadeu, a gente tem ainda a situação do Léo Jardim, que tem uma renovação automática no contrato, mas ainda sabe que está negociando. Como é que está essa situação? Chegou alguma proposta por ele? Como é que está essa negociação com ele? Bom, a gente tem um diálogo permanente, não apenas com o staff do atleta, como com o próprio jogador. Na semana passada nós apresentamos uma nova proposta para o atleta, uma proposta que nós consideramos muito justa pelo desempenho que esse atleta tem, que o torna um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que a partir dessa proposta que nós apresentamos na semana passada, a gente possa concluir essas negociações muito em breve com uma solução saudável para todos, tanto para o atleta quanto para o clube. Então, obrigado, Amodeu. O Amodeu aqui, o Carlos Amodeu, dando entrevista aqui coletiva, né, na sede da CBF. A gente vai respeitar ali, agora vai para um outro grupo para poder falar. A gente vai caminhando aqui para poder fazer o nosso desfecho da live. Mas aí, galera, vocês pegaram aí a visão, né, de como vai ficar toda essa questão. Em relação a contratações, o Amodeu foi muito claro, muito claro. Não virá ninguém agora, não virá ninguém agora. Só se pintar um negócio do outro mundo. E há um entendimento de que contratar alguém não vai dar para utilizar, dia 12 já tem jogo. Então aí a ideia da diretoria, foi passado pelo Amodeu isso há pouco, é contratar depois dessa janela para a próxima, que abre dia 10 de julho. Lembrando que o Vasco volta a campo 12 ou 13, né, logo depois da parada do Mundial. Então o Vasco entende que na volta das férias já tem jogador. Disse que essa semana vai anunciar o novo executivo do Vasco da Gama, pasta que ele está ocupando interinamente, e que o Paes realmente não joga mais pelo Vasco, né? A não ser que ele volte jogar contra o São Paulo, né? Mas acredito que não. Pelo que eu entendi, já estamos falando de desfecho, de rescisão amigável. Então o Paes vai embora realmente. E em relação ao Felipe Coutinho, o Vasco negocia com o Aston Villa. Aguarda o próprio Coutinho e Aston Villa entrarem em acordo para que possa ter aí uma definição em relação a essa situação. Fechado? Galera, acho que é isso. Fechado. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que não deve mais contar com o Paes para a sequência da temporada. Vai tá nos trâmites aí uma rescisão amigável entre o jogador e o Vasco e não deve mais permanecer no Rio de Janeiro. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Coutinho é outro também que não sabe se vai ficar. Estão no processo aí de renovação, porém o Aston Villa deve dificultar essa negociação. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!